Fala, meu povo, como vocês estão? Pessoal, primeiramente, sejam todos bem-vindos a esse canal, que com certeza esse canal irá lhe ajudar na sua aprovação. Aqui vai ter várias aulas de direito penal, processo penal, legislação extravagante, direito constitucional, várias outras matérias que com certeza irá lhe auxiliar na sua busca de sua aprovação. Meu nome é João Paulo Dino, sou advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Ciências Criminais. E atualmente estudo para delegado federal. E sei com propriedade que você está passando. Meu irmão, eu sei exatamente o que você está passando. Angústia, vontade de desistir, desmotivação, picuinha besta de família, falta de dinheiro. Mas juntos iremos conseguir nossa aprovação. Com fé em Deus, meu filho, pois vamos nessa. Mas antes, preste atenção. Curte, compartilha e comenta. E também na descrição desse vídeo, dessa aula, tem o Instagram, Direito Tabelado Revisa 44. Lá são postadas todos os dias dicas diárias que irá lhe auxiliar na sua aprovação. Vamos lá, Direito Tabelado Revisa, Direito Penal, professor João Paulo Dino. Vamos lá. Primeiramente, coloque na sua cabeça: eu vou ser aprovado. Eu vou ser aprovado. Eu vou ser aprovado. Respira fundo. Vamos lá. Conceito de direito penal. O direito penal pode ser conceituado como um ramo do direito público, cuja função é selecionar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade e buscar protegê-lo por meio da criação de normas de condutas que, uma vez violada, constitui crime sob a ameaça de aplicação de uma pena. Esse aqui é o conceito básico do direito penal. Agora vamos para fontes do direito penal. As fontes do direito penal são de duas ordens: fontes materiais e fontes formais ou formal. Primeira fonte é a fonte materiais e também conhecida como fonte de substanciais. Quais são essas fontes? As fontes materiais ou substanciais são os órgãos encarregados de produzir o direito penal. No caso do Brasil, a União, pois somente a União pode legislar sobre o direito penal, embora possa conferir aos Estados-membros, por meio de uma lei complementar, o poder de legislar sobre questões específicas sobre o direito penal, de interesse estritamente local, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição. É o ente responsável pela criação das normas do direito penal, nos termos do artigo 22 da Constituição. Presta atenção. Segundo o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1, direito civil, direito comercial, direito penal, processo penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho, ok? Preste atenção. Já as fontes formais, também chamadas de cognitivas ou fontes de conhecimento, por sua vez são os meios pelos quais o direito penal se exterioriza, ou seja, os meios pelos quais ele se apresenta ao mundo jurídico. E as fontes podem ser de duas formas: fontes formais imediatas e fontes formais mediatas. Vamos lá, respira, preste atenção. As fontes formais imediatas são aquelas que apresentam o direito penal de forma direta, sendo fruto dos órgãos responsáveis pela sua criação. No caso do Brasil, a única fonte formal imediata do direito penal é a lei.
lei em sentido estrito, como sinônimo de diploma normativo oriundo do Poder Legislativo Federal, mais especificamente lei ordinária. Agora, já as fontes formais mediatas, também chamadas de secundária, são aquelas que ajudam a formar o direito penal de forma periférica, como os costumes, os atos administrativos e os princípios gerais do direito. Assim, podemos esquematizar da seguinte forma. Presta atenção. Fontes do direito penal é dividida em materiais e formais. Materiais, somente a União pode legislar. Por exemplo, como a gente vimos, o artigo 22 da Constituição. Já as fontes formais é dividida em duas, fontes imediatas e imediatas. As fontes formais imediatas são leis em sentido estrito. A medida provisória, por exemplo, não entra aqui, ok? Já as fontes formais mediatas são as periféricas, como os costumes, princípios gerais do direito e atos administrativos. Vamos. Princípios constitucionais do direito penal. Esses princípios, pessoal, está selecionado na Constituição Federal, que diz o seguinte: são normas que, extraídas da Constituição Federal, servem como base interpretativa para todas as outras normas do direito penal do sistema jurídico brasileiro. Possui força normativa, devendo ser respeitado sob pena de inconstitucionalidade das normas que os contrariarem. Ou seja, qualquer lei que venha afrontando esses princípios que estão linkados, que estão à mostra na Constituição Federal, é inconstitucional. Grave isso. Qualquer lei que venha contra os princípios constitucionais é inconstitucional, ok? Vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade está no artigo 5º da Constituição, no inciso 39, que diz: não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia cominação legal. E também está no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Uma conduta não pode ser considerada criminosa se antes da sua prática anterior não havia lei formal, reserva legal, neste sentido. Segundo César Roberto Bittencourt, pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei. Isto é, nenhum fato poderá se considerar crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem antes da ocorrência deste fato existisse uma lei definindo como crime e culminando sanções correspondentes. Presta atenção. O princípio da legalidade se divide em reserva legal, que é necessidade da lei formal, e anterioridade, que é necessidade de que a lei seja anterior ao fato. Presta atenção, grave isso. O princípio da legalidade é dividido em dois subprincípios, que é o da reserva legal e o princípio da anterioridade, ok? Vamos lá. Segundo ponto importante é que normas penais em branco não violam esse princípio. O que são normas penais em branco, João Paulo? Normas penais em branco são aquelas que dependem de outra norma para que sua aplicação seja possível. Por exemplo, o exemplo mais clássico da doutrina é a Lei 11.343 de 2006, Lei de Droga. Segundo a doutrina, as normas penais em branco se dividem em normas penais em branco homogênea e normas penais em branco heterogênea. Vamos lá, respire fundo, preste atenção. Normas penais em branco homogênea, a complementação é realizada pelo mesmo órgão que produziu.
a norma penal em branco. Já as normas penais em branco heterogênea, a complementação é realizada por fonte diversa daquela que produziu a norma penal em branco. Como assim? Por exemplo, a Lei 11.343/2006, que é a Lei de Drogas, diz o seguinte, em seu artigo 33, tem vários verbos descrevendo o que é crime, porém, o que é droga está na portaria da Anvisa. Portanto, a Lei 11.343, a Lei de Droga, é uma norma penal em branco heterogênea, porque na lei vem dizendo quais são os verbos a ser praticado para ser considerado crime, porém não lista quais são as substâncias que são consideradas drogas, ok? Portanto, preste atenção, normas penais em branco heterogênea. Mas, cuidado. Se houver revogação do complemento da norma em branco, haverá abolite o crime. Como assim? Pegando o mesmo exemplo da lei de droga, que a complementação é uma portaria da Anvisa, lá está listado maconha. Se a maconha for tirado dessa lista da Anvisa, não é mais considerado droga. Haverá um abolite o crime, ok? Continuando. Outro ponto importante é que lei penal, em regra, não pode retroagir, sob pena de violação de anterioridade. Mas cuidado, macho, presta atenção. Poderá retroagir para benefício do réu. Como assim? Se vier uma lei nova sendo mais pesada, tendo uma pena mais pesada, o que vai acontecer? Essa pena não pode ser aplicada a crimes anteriores, ok? Porém, entretanto, todavia, se vem uma lei nova e traz uma pena menos grave, poderá sim retroagir para benefício do réu, ok? E por último, preste atenção, somente lei formal pode criar condutas criminosas e combinar penas. Somente leis formais pode criar condutas criminosas e combinar pena. Mas cuidado, pega a visão. Medida provisória, MP, pode descriminalizar conduta e tratar temas favoráveis ao réu. Há divergência, mas isso é o que prevalece no STF. Na sua prova, vier falando que medida provisória foi criado para beneficiar o réu, porém, isso é aceito. Agora, vier no enunciado dizendo que medida provisória vem prejudicando fato já consumado, isso não é aceito. Só é aceito para benefício do réu, ou benefício do apenado, ou benefício do investigado. Continuamos. Princípio da individualidade da pena. Está no artigo 5º, inciso 46 da Constituição. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direito. Também este princípio da individualização da pena ocorre em 3 esferas: legislativo, judiciário e administrativo. Como assim, João Paulo? Primeiro, o legislativo, combinação de punições proporcionais à gravidade do crime e com estabelecimento de penas mínima e máxima. Como assim? Vamos lá. No legislativo, vai ser definido quais são os crimes graves, quais são os crimes hediondos, para onde os apenados irão cumprir sua pena. Judiciário é análise pelo magistrado refletindo na dosimetria da pena, como por exemplo, da circunstância do crime, dos antecedentes, do réu, etc. Aqui é o próprio juiz, é a dosimetria que o juiz vai calcular para dar a sentença. Já no administrativo, ocorre na fase de execução penal,
oportunidade na qual serão analisadas questões como progressão de regime, livramento condicional, dentre outros. Ok? Outro princípio bastante importante é o princípio da intranscendência da pena, também conhecido como princípio da pessoalidade ou princípio da personalidade. O que é isso? Está listado no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, que fala: nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do pedimento de bem ser, nos termos da lei, estabelecida aos sucessores e contra eles executado até o limite do valor do patrimônio transferido. Preste atenção, pelas 10 chagas do senhor Valentim, presta atenção aqui. Ninguém pode ser processado e punido por fato criminoso praticado por outra pessoa. Como assim? Se meu pai comete o crime, eu não posso cumprir a pena no lugar dele. Preste atenção. Isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Como assim? Meu pai cometeu o crime. Na área penal, eu não posso, de forma alguma, cumprir a pena por ele. Porém, entretanto, todavia, na área civil ou na esfera civil, eu posso reparar o dano pelo meu pai, até o limite da herança, ok? Mas, preste atenção, cuidado. Cuidado. A multa não é obrigação de reparar o dano, pois não se destina à vítima. A multa é uma espécie de pena. Essa pegadinha caiu bastante em questões de diversos concursos, seja concursos policiais, seja concurso administrativo, técnico do TJ. Cuidado, presta atenção. De novo, vou repetir. A multa não é obrigação de reparar o dano. A multa não se destina à vítima. A multa é uma espécie de pena e não pode ser executado contra os sucessores, mesmo que haja transferência de patrimônio neste caso. Com a morte do infrator, extingue-se a punibilidade e não pode ser executada a pena de multa, ok? Vamos caminhar. Princípio da limitação das penas ou princípio da humanidade. Determinadas espécies de sanções penais são vedadas, são elas. Artigo 5º, inciso 47 da Constituição. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. De caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento ou desterro, penas cruéis, ok? Não, em hipótese alguma, pode haver penas de caráter nessa circunstância, exceto pena de morte no caso de guerra declarada. E grave na sua cabeça que são cláusulas pétreas, ou seja, não pode ser modificado por emenda constitucional, ok? Preste atenção. Pelas 10 chagas do senhor Valentim, preste atenção. Continuando. Princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. É muito importante esse princípio. Muito importante. Está no artigo 5º, inciso 57, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. De novo, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vamos lá, presta atenção, pega a visão. Uma regra probatória, regra de julgamento. Deste princípio, decorre que o ônus, ou seja, a obrigação da prova, cabe ao acusado, MP ou ofendido, conforme o caso, ok? Segundo, uma regra de tratamento. Deste princípio decorre ainda que o réu deve ser a todo momento tratado como inocente. Tanto as regras de probatória e a de tratamento são refletidos em duas dimensões. Primeira,
dimensão interna e dimensão externa. Na dimensão interna, o agente deve ser tratado dentro do processo como inocente. E na dimensão externa, o agente deve ser tratado como inocente fora do processo. Ou seja, o fato de estar sendo processado não pode gerar reflexo negativo na vida do réu. Ok? Agora, cuidado, mas presta atenção. Cuidado importantíssimo. Por que, João Paulo? Cuidado importantíssimo. Porque é aqui onde é cobrado em provas. É aqui onde vai cair na sua prova. É aqui onde vai ser a banca. Pode colocar uma casca de banana para lhe ferrar. Preste atenção. Primeiro, a existência de prisão provisória. De novo, a existência de prisão provisória. Prisões decretadas no curso do processo não ofende a presunção de inocência. Ok? Segundo, processos criminais em curso e inquéritos policiais em face do acusado não, de novo, a negativa não pode ser considerado maus antecedentes e nem circunstanciais judiciais desfavoráveis, por força da súmula 444 do STJ. Essa súmula é bastante cobrada em prova. Presta atenção, anote, vai lá no seu Vadimec, pega as canetinhas coloridas e marca, passa um risco lá. Súmula 444 do STJ. Terceiro, continuando, não se exige sentença transitada em julgado pela novo crime para que o condenado sofra regressão de regime pela prática do novo crime. Ok? Quarto, não se exige sentença transitada em julgado pelo novo crime para que haja revogação de suspensão condicional do processo. Presta atenção aqui, princípio da presunção de inocência, presunção de não culpabilidade. Presta atenção, ok? Continuando. Princípio da alteridade ou princípio da lesividade. Se fundamenta na impossibilidade de que alguém seja penalmente responsabilizado por fato que não ultrapasse sua esfera particular, que não cause dano a terceiro. A conduta não ultrapassa a esfera de interesse exclusivo do agente, não atinge diretamente bem jurídico alheio. Como assim? Presta atenção. Como assim, João Paulo? É que não é crime se eu pegar o meu carro e quebrar ele todinho. Não é crime. Por quê? Porque não tá atingindo terceiros, não está atingindo outras pessoas, e sim o meu próprio patrimônio, ok? Prestou? Pegou a visão? Vamos lá. O fato deve causar lesão a um bem jurídico de terceiro. Desse princípio decorre que o direito penal não pune autolesão. Como assim? Eu pego uma chibata e trato das minhas costas, né? Isso não pune. O direito penal não irá punir esse fato, não irá punir essa conduta. Vamos lá. Respira fundo, continua. Princípio da ofensividade. Não basta que o fato seja formalmente típico. É necessário que este fato ofenda de maneira grave o bem jurídico pretensamente protegido pela norma penal. Continuando. Princípio da adequação social. Uma conduta, ainda quando tipificada em lei como crime, quando não afronta o sentimento social de justiça, não seria crime em sentido material. Como, por exemplo, a mãe, na maternidade, pega a orelhinha da filha e coloca o brinco. Ali, a mãe está praticando lesão corporal. Porém, pelo princípio da adequação social, é uma coisa rotineira, esse tipo de conduta, que o direito penal não se preocupa para o cometimento desse crime. O direito penal não vai se preocupar pelo esse fato que a mãe colocou brinco na orelhinha da filha, ok? Vamos lá. Princípio da fragmentariedade do direito penal. O que é isso? Nem todos os fatos considerados ilícitos pelo direito devem ser considerados como infração penal, mas somente aqueles que atentam contra bem jurídico extremamente relevante, como por exemplo a vida, o patrimônio. São lesões que o direito penal vai se preocupar,
lesões contra esses bens jurídicos importantes que o direito penal faz se preocupar. Lesões de contrato, quebra de contrato, vai ser o direito civil. Empresa falida, vai ser o direito empresarial. Ou seja, pelo princípio da fragmentariedade, o direito penal só irá se preocupar com condutas altamente gravosas. Princípio da intervenção mínima ou última ratio. O que significa isso? Decorre do caráter fragmentário, o princípio anterior, e subsidiariedade do direito penal. A criminalização de conduta só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos ou à defesa do interesse, cuja proteção pelo direito penal seja absolutamente indispensável à coexistência e pacífica da sociedade. Princípio do ne bis idem. O que significa esse princípio? Esse danado diz o seguinte, que veda: ninguém pode ser punido duplamente pelo mesmo fato. 2. Ninguém poderá sequer ser processado duas vezes pelo mesmo fato. E 3. Não se pode ainda utilizar o mesmo fato, consideração ou circunstância duas vezes, como qualificadora e como agravante, por exemplo. Mas cuidado, preste atenção. Quando a decisão não faz coisa julgada material, é possível novo processo. Isso aqui está lá no direito do processo penal, que iremos estudar com afinco, aprofundado, e vai ser suficiente para você ser aprovado em sua prova. Continuando, princípio da proporcionalidade. As penas devem ser aplicadas de maneira proporcional à gravidade do fato. Além disso, as penas devem ser combinadas de forma a dar ao infrator uma sanção proporcional ao fato abstratamente previsto. Como, por exemplo, não posso apenar um agente que cometeu um furto simples com uma pena de 40 anos, que é a pena máxima aqui aderida no Brasil. Princípio da confiança. Todos possuem o direito de atuar acreditando que as demais pessoas irão agir de acordo com as normas que disciplinam a vida em sociedade. Ninguém pode ser punido por agir com essa expectativa. Como assim, João Paulo? É o típico fato quando você está dirigindo e para no sinal vermelho. Quando você chega no sinal e ele está vermelho, sabemos que é para parar. Isso ali é a confiança. É a confiança. É basicamente o princípio da confiança. Que no sinal amarelo, você vai freando, chega no vermelho e para. Eu estou amparado pelo princípio da confiança. Continuando. Princípio da co-culpabilidade. O que significa? Isso aqui é um princípio que cai bastante em concurso para juízes e para o Ministério Público. Porque é um princípio bastante sutil, que diz o seguinte: reconhece que o Estado também é responsável pelo cometimento de determinados delitos praticados por cidadão, que possui um menor âmbito de autodeterminação diante da circunstância do caso concreto, principalmente no que refere às condições sociais e econômicas do agente. Como assim? Presta atenção. Dá um susto na garganta e presta atenção. Aqui, esse princípio da co-culpabilidade diz que o Estado também tem responsabilidade pelo crime causado, exemplo, entre Pedro e Maria. Pedro bateu em Maria. Segundo esse princípio, diz que o Estado também tem sua parcela de culpa em relação a esse fato de Pedro ter batido em Maria. Ok? E aqui, presta atenção. É o princípio mais cobrado, disparado. É o que mais cai. Mas antes eu peço, por favor, preste atenção. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Se você não fazer isso, você não vai passar em sua prova. Ah, João Paulo, tá jogando praga? Não. De forma alguma tô jogando praga. Por quê? Porque no Evangelho, Mateus 14,16 diz que compartilha. Não existe nada no mundo
mais abençoado aquilo que você compartilha. E eu estou compartilhando, estou lhe ajudando. E eu só peço, por favor, me ajude a lhe ajudar, ok? Agora, vamos lá. Respira fundo, bebe uma água. Princípio da insignificância ou bagatela. Disparadíssimo é o princípio que mais cai. É o princípio que é mais cobrado, ok? Vamos lá. Para você nunca mais errar em sua prova. Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. As condutas que não ofendem significativamente os bens jurídicos, penas tuteladas, não podem ser consideradas crimes em sentido material. A aplicação de tal princípio afasta a tipicidade material da conduta e é atribuída ao professor Klaus Roxin. Vamos lá, presta atenção. Quais são os critérios para a aplicação do princípio da insignificância? Segundo o STF, é necessário que apresente 4 requisitos cumulativos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reproduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica. São 4 requisitos segundo o STF. Porém, entretanto, todavia, segundo o STJ, é necessário que apresente 5 requisitos cumulativos. Quais são? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reproduzido grau de reprovabilidade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica e importância do objeto material para a vítima. São 5 requisitos para o STJ e 4 requisitos cumulativos para o STF. Presta atenção. Cuidado. Quais são os crimes que não, de novo, negativa das minhas palavras, que não se aplica ao princípio da insignificância? Não cabe nos crimes de furto qualificado, moeda falsa, tráfico de droga, roubo ou qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, violência doméstica, inclusive tem informativo do STJ, apropriação indébita previdenciária, minha avó morre e eu continuo tirando o salário dela, a pensão dela, continuo tirando o dinheiro dela. De novo, vamos lá. Sonegação, estelionato previdenciário, rádio clandestina, sinal de internet via radiofrequência, crime de contrabando e crime contra o sistema financeiro nacional. Mas cuidado, esse aqui cai bastante. Crimes contra a administração pública. O STJ entende que não se aplica o princípio da bagatela, princípio da insignificância, contra a administração pública. Súmula 599 do STJ. Mas a decisão do STF em sentido contrário. Presta atenção, vou dizer de novo. Crimes contra a administração pública. Para o STJ não se aplica. Súmula 599. Mas para o STF há decisões de contrário que se aplica sim o princípio da insignificância. Ok? Cuidado, master, importantíssimo. Cuidado, presta atenção. O STF entende que a reincidência genérica não afasta a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância. O fato do agente não ser primário não impede a caracterização da insignificância. Ok. Segundo o STJ, no HC 593/652, tem o entendimento de que a habitualidade deletiva, ou seja, todos os dias do agente, todos os dias roubando do agente, é suficiente para afastar, para não aplicar o princípio da insignificância. 3. Presta atenção. Não admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes e contravenções cometidas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Súmula
589 do STF e STJ. O que significa isso? Que crimes e contravenções praticados contra mulheres no seio familiar não se aplica o princípio da insignificância. Presta atenção. É possível aplicar o princípio da insignificância por ato infracional? Como assim? Infrações cometidas por criança e adolescente, que é legislado pelo ECA, é possível aplicar o princípio da insignificância quando envolver criança e adolescente? A resposta é sim. É possível sim. De novo, preste atenção. É possível aplicar o princípio da insignificância por ato militar? Como assim? Um militar pratica uma infração, um crime. Não é possível o princípio da insignificância. Ok? Importantíssimo. Despenca em prova. Preste atenção. Respira fundo. Pelas 10 chagas do senhor Valentim. Preste atenção. Qual a diferença do princípio da bagatela própria e o princípio da bagatela imprópria? Qual a diferença? Que no princípio da bagatela própria, esta está ligado ao desvalor do resultado e da conduta e é causa de exclusão de tipicidade material do fato. Os fatos já nascem irrelevantes para o direito penal. Causa de atipicidade material, por exemplo, um furto de uma caneta Bic. O cara entra lá no supermercado e rouba uma caneta. O fato é tão pequeno que não merece, pela sua insignificância, não merece ser penalizado. Já o princípio da bagatela imprópria é exigido o desvalor ínfimo da culpabilidade em curso necessário com requisito pós-facto, que leva à desnecessidade da pena do caso concreto. Apesar da relevância do fato, a pena mostra desnecessária. Falta interesse de punir do Estado. Furtador primário arrependido devolve coisa furtada. Mas também aqui temos outro exemplo clássico pela doutrina, é que a mãe, dando ré no carro, atropela e mata seu próprio filho. O fato é tão pesado para a mãe que é desnecessário o Estado puni-la. Porque é uma dor gigantesca que ela vai carregar até o último dia da vida dela. Torna o fato desnecessário. O interesse de punir do Estado. Desse caminho, cabe a aplicação do princípio da insignificância para o STF e o STJ até o patamar de 20 mil. Desse caminho até o patamar de 20 mil, que aqui é o imposto sonegado. Vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves. A Constituição prevê uma série de vedações: imprescritibilidade, inafiançabilidade, vedação de graça e anistia. Está no artigo 5º da Constituição, inciso 42, que diz: a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Inciso 43. A lei considerará crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os definidos como crime hediondo, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso 44 diz o seguinte: constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Vamos lá. Aqui temos a 4 tabelinhas para você decorar. Preste atenção. Ah, João Paulo, não gosto de decorar. Também não gosto. Mas a gente nunca faz tudo o que quer. Vamos lá. Preste atenção. Primeiro, quais são os crimes imprescritíveis? Não cabe prescrição. São os racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático.
ok? Quais são os crimes inafiançáveis? São racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. E, por último, quais são os crimes que têm vedações de graça e anistia? Terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. Decoreba, presta atenção. Inafiançáveis, são todos crimes. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. Imprescritíveis, somente racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. E por último, vedação de graça e anistia. TTTH, terrorismo, tortura, tráfico de drogas e crimes hediondos. Cuidado! Preste atenção, macho. Preste atenção. LGBTfobia passa a ser considerado conduta inafiançável e imprescritíveis, ok? Preste atenção com essa dica. E, portanto, chegamos ao fim dessa aula. Espero ter ajudado vocês. E convido também que na descrição desse vídeo comece a seguir a gente no Instagram. E também irei colocar um material exclusivo, resumo, altamente atualizado, para lhe ajudar, para você ir lá na descrição do vídeo e baixar esse material para vocês. E lembre-se, mantenha-se forte no seu objetivo. Se você quer isso, é porque Deus colocou no seu coração. Mantenha-se forte. Vamos lá.